Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez o passado de A My Mask, One Punch Man mangá 211/256, versão final do canal do NerdTube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Eu já sou inscrito, já deixei o meu like, qualidade full e vamos embora, né? O Amai Mask decidiu revelar ao Saitama a história de como ele se tornou um herói e também contou o seu maior segredo, que pode fazer com que o careca passe a vê-lo como inimigo. Pois é, fica comigo depois da vinheta para ver como foi. No começo do capítulo vemos o Amai Mask dizendo ao Saitama que a aparência é algo extremamente importante para os heróis. Afinal, a aparência influencia diretamente nos índices de aprovação da associação, que são baseados... E no caso dele, essa questão da aparência faz todo sentido, né? Porque ele é um monstro, né? Se ele se mostrasse como na sua verdadeira forma, né, velho? Ele como um monstro, assim, e sendo intitulado como herói, talvez a sociedade o rejeite, né, velho? Então acho que essa questão dele ser vidrado pela aparência, ser famoso, assim, acho que tem tudo a ver pela sua condição, né? Que ele se encontra. Ele é um monstro, então a questão da aparência para ele faz todo sentido, né? Na popularidade de cada herói. Porém, o careca começa a cochilar no meio da explicação, e por isso o herói rank 1 da classe A dá uma batida no quadro para acordar ele, e depois ele pergunta se por acaso Saitama não tem interesse em se tornar popular. Então ele fala que atualmente o Saitama tem um estilo bem simples, mas que pode ficar muito melhor com um trabalho adequado. E depois ele fala que já pediu para uma equipe de especialistas virem para dar uma repaginada no visual do Saitama. Porém, essa equipe só vai vir no dia seguinte. E bom, ao ouvir isso, Saitama fica sem entender nada, afinal ele achou que o Amai Mask tinha apenas chamado ele para jantar. Mas então o herói rank 1 da classe A diz que, como ele já repetiu diversas vezes, esse treinamento deles vai durar vários dias. E ele aproveita para lembrar que o Saitama assinou um contrato que o obriga a pagar uma multa bem alta caso ele desista do treinamento com o Amai Mask. Pois é, o careca é tão desatento que em algum momento ele assinou um contrato e nem sequer se deu conta disso. E por isso ele fica sem opções a não ser seguir com o treinamento do Amai Mask. E bom, no dia seguinte vemos a tal equipe de especialistas que o Amai Mask chamou para dar um trato no visual do Saitama. Tem um especialista em moda que vai ficar encarregado de escolher as roupas que o Saitama deve usar no dia a dia. Também tem um consultor que vai ficar encarregado de treiná-lo para dar belos discursos. E além disso, também tem um especialista em dicção e oratória que vai ajudá-lo a tornar a sua voz mais clara, enérgica e sensual para que ele também possa gravar algumas músicas futuramente. Tem até um cabeleireiro de alto nível, que vai garantir que o corte de cabelo do Saitama seja bem atraente. Pois é, aparentemente o Amai Mask não se deu conta de que o Saitama é careca. Mas enfim, que também tem um especialista em sorrisos e expressões faciais que vai fazer com que o Saitama sempre saiba qual é a melhor expressão para ser usada em cada situação. E por fim, também tem um roteirista especializado em heróis, que vai ficar encarregado de trocar o uniforme do Saitama e também vai ajudar o careca a escolher um novo nome de herói. Além de que ele também vai ajudar o Saitama a criar nomes impactantes para suas técnicas especiais, para que dessa forma o Saitama possa se tornar uma inspiração para todos. E depois de apresentar toda a equipe ao Saitama, o Amai Mask conclui dizendo que o careca deve ter como objetivo principal se tornar tão bonito e famoso quanto ele é. Pois é, pelo jeito o Amai Mask esqueceu a modéstia em casa. Mas enfim, que na sequência o Saitama diz que ele não acha que o Amai Mask seja tão bonito quanto ele pensa que é. E quanto à parte de ser famoso, bom, o Saitama nunca ouviu falar sobre o Amai Mask, então claramente ele não é tão famoso quanto pensa também. E por isso, na sequência, vemos que o herói rank 1 da classe A ficou chocado com as palavras do Saitama. Afinal, ele de fato é a pessoa mais famosa do mundo, pois ele sempre está na TV e fez vários filmes e séries. Mas então o careca diz que ele não costuma assistir filmes, pois no seu antigo apartamento o único canal que pegava era o canal de notícias, que só falava sobre monstros e desastres naturais.
E a resposta do Saitama deixa o Amai-Mask ainda mais surpreso, pois ele percebeu que o Saitama nunca teve um planejamento na sua carreira de herói. Ele apenas entrou para a associação e começou a lutar contra monstros sem fazer nenhuma estratégia, e isso é algo absurdo do ponto de vista do Amai-Mask, pois é extremamente difícil subir no ranking e adquirir fama dessa forma. Mas então o Saitama diz que ele não liga pra fama, ele apenas se tornou um herói por diversão, e mais uma vez o Amai-Mask fica impressionado com a resposta do careca. Mas então ele se dá conta de que talvez esse seja o espírito de um verdadeiro herói. Afinal, o heroísmo de verdade não depende da aprovação dos outros. E por isso o herói Rank 1 da classe A decide dispensar toda a equipe que ele chamou para aumentar a popularidade do Saitama. E depois ele convida o careca para sair dar uma volta com ele. E bom, durante o passeio, o Amai-Mask começa a falar sobre o seu plano para remover a classe S, pois de acordo com ele, os heróis que compõem a classe S são egoístas demais, e por isso eles estão decepcionando as expectativas da população. E depois o Amai-Mask fala que o mesmo vale pro Blast, afinal ele deveria ser o herói que serve de modelo para todos, uma vez que ele ocupa a posição número 1 da associação. Mas a verdade é que ninguém sequer sabe sobre qual é a verdadeira índole dele, e portanto os heróis estão sem liderança, sendo que o que eles precisam é de um líder exemplar e que esteja sempre em evidência para servir de certa forma faz sentido, velho. Concordo com a Amai-Mask aqui. Que destaque tanto que seja como o sol iluminando o mundo, o ideal de justiça e de esperança. Mas então o Saitama interrompe o Amai-Mask e pergunta por que ele próprio não se torna esse tal herói modelo que ele tanto fala. Afinal, ele já é famoso, então não seria tão difícil. Cara, mas eu acho que o Amai-Mask é que ele não é bem um exemplo de um herói, né? Mas assim, pra classe A pra baixo ele até é, né, velho? O foda é que ele é classe A, né, mano? Se ele fosse o topo da classe S, quem sabe? Porém, o Amai-Mask responde sussurrando que ele não pode se tornar o herói ideal. E depois ele vira pro Saitama e troca de assunto, dizendo que é muito bom sair para dar uma volta em meio à natureza de vez em quando. E depois ele volta a falar da aparência do careca, e ele pergunta se por acaso o Saitama não sabe fazer alguma expressão facial que não pareça com uma cara de peixe morto. E então o herói Rank 1 da classe A tem uma ideia brilhante, ele vai levar o Saitama até um lugar onde o careca vai ficar extremamente feliz. E na sequência vemos que o tal lugar que o Amai-Mask tinha em mente era um parque de diversões, e ele levou o careca para dar um passeio na roda gigante. Porém a estratégia do Amai-Mask não deu muito certo, pois a expressão do Saitama ficou ainda pior, de modo que parecia que o careca ia morrer de desânimo a qualquer momento. E por isso o Amai-Mask mudou de estratégia de novo, e dessa vez, ao invés de ficar tagarelando sem parar, ele decide deixar o Saitama falar um pouco. E então ele pede para que o careca conte para ele a história do porquê ele decidiu se tornar um herói. Mas o Saitama apenas diz que ele se tornou um herói porque esse é o hobby dele. Pois é, o Saitama é um homem de poucas palavras. E por isso o Amai-Mask tenta se tornar mais íntimo do careca. Talvez o único momento onde o Saitama mais falou foi quando ele teve que... Lá na primeira temporada, tá ligado? Na luta contra o... Lá na Casa da Evolução, mano. Contra aquele baratão lá, tá ligado? O cara lá do modo Asura, tá ligado? Azura, enfim. O Saitama teve que explicar pra eles o que ele teve que fazer pra se tornar tão forte, né, velho? Aí até que o Genos grita, mentiroso! Muito bom. E revela que o seu verdadeiro nome é Bealto. E na sequência o careca devolve ao Bealto a pergunta do porquê ele ter decidido se tornar um herói. E então o Amai-Mask diz que essa é uma história bem longa. E apesar dos protestos do Saitama, que dizia que ele não precisava contar a história se ela era tão longa assim, o Bealto começou a dizer o porquê dele ter virado um herói. E então ele falou que tudo começou por causa do seu complexo de inferioridade e da sua aparência extremamente feia. E sim, o Amai-Mask realmente está falando a verdade, pois no passado ele era tão feio que chegava a assustar. E por isso, certo dia ele começou a sentir que deveria compensar a sua feiura externa se tornando alguém, entre aspas, bonito por dentro. E foi por isso que 3 anos atrás ele decidiu se tornar um herói da associação. E como nos primeiros anos o teste da associação era muito fácil, praticamente qualquer pessoa conseguia se tornar um herói. Porém, como consequência disso, 9 a cada 10 heróis desistiam do trabalho em menos de 2 meses. E como a Amai-Mask estava determinado em se tornar um herói de verdade, ele se destacou de todos os outros. E por isso ele se tornou extremamente popular.
e graças a essa popularidade ele teve que começar a usar uma máscara para esconder o seu rosto feio, uma vez que ele não queria acabar assustando as pessoas. E ele diz que até chegou a queimar todos os registros que estavam em posse da associação, de modo que atualmente ninguém sabe seu verdadeiro nome nem a sua origem. Mas então, quando ele foi promovido para a classe B, ele escolheu o nome de herói Máscara Secreta. Porém, o medo e a ansiedade que alguém um dia pudesse ver o seu rosto fez com que algo estranho acontecesse com seu corpo. Algo que, quando aconteceu, ele não soube dizer exatamente o que era. Porém, ele ficou muito Como é que é, por ter o perdão? nome de herói Máscara Secreta. Porém, o medo e a ansiedade que alguém um dia pudesse ver o seu rosto fez com que algo estranho acontecesse com seu corpo. Algo que, quando aconteceu, ele não soube dizer exatamente o que era. Porém, ele ficou muito mais forte graças a essa mudança. No entanto, certo dia, enquanto lutava contra um monstro poderoso, o Bealto acabou sendo golpeado com muita força na cabeça. E por causa disso, a máscara que escondia sua aparência horrenda acabou quebrando. Mas então, quando ele achou que estava tudo acabado para ele e que as pessoas iriam odiá-lo por causa de sua aparência, ele percebeu que na verdade, por algum motivo desconhecido, ele se tornou extremamente bonito. E então ele finalmente entendeu o que havia acontecido com ele. E na cena final do capítulo, ele diz ao Saitama que graças ao medo e à ansiedade, ele acabou sofrendo uma monstrificação. E foi por isso que ele se tornou mais forte ao mesmo tempo em que sua aparência mudou drasticamente. E assim termina o capítulo. Caralho, então ele não é um monstro. Quer dizer, ele não é um monstro mesmo, por isso que ele tinha aquela aparência feia. Ele era só um humano que era feio pra caralho. Caralho, eu chamando o bicho de monstro, velho. Pô, me sentindo mal agora, velho. Não, agora eu fiquei ruim comigo mesmo, velho. Desculpa, mano. Porra. Caralho. Não, é que eu lembrava de um capítulo, velho. Lá atrás, na luta contra a Associação de Monstros, que ele tinha ficado com sua forma monstrificada, não tinha? Porra. Forte ao mesmo tempo em que sua aparência mudou drasticamente. E assim termina o capítulo 211 do mangá. Pois é, galera, o mangá já tinha dado diversas pistas de que o Amai-Mask não era um humano normal, pois sempre que ele fica nervoso, o rosto dele começa a se deformar. E além disso, já vimos que em certo momento no arco da Sucessão dos Monstros, ele teve um olho perfurado por um golpe de um monstro. Porém, o rosto dele apenas rachou, como se a parte externa do seu corpo fosse uma casca que esconde a sua verdadeira aparência. E se você não entendeu direito o porquê dele ter ficado bonito depois da monstrificação, eu vou tentar explicar. Ao se monstrificar, o Amai-Mask ganhou a habilidade de modificar a própria aparência. E é por isso que ele muda de aparência com tanta frequência ao longo do mangá. Afinal, ele provavelmente tem dificuldades para manter sua aparência bela, e isso faz com que ele acabe mudando seus traços eventualmente. E por isso todos pensam que ele faz cirurgias plásticas com frequência. Mas enfim, galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, fortalecer o canal. Então o que aconteceu com ele foi basicamente tipo o que aconteceu com o Garou, né, velho? Assim, a monstrificação vem através da força de vontade, né? Ele tinha tanto medo da pessoa descobrir ele, assim, que o medo dele fez com que ele quebrasse o limitador dele, assim, de certa forma, ao ponto dele ter essa modificação corporal, né? Algo nesse sentido, talvez? Acredito que sim, né? Pô, entendi, cara. Então, ele não é um monstro, né? A priori. Ele se monstrificou, né? Ele é um humano normal que se... Normal, entre aspas, né, velho? Quer dizer, ele é um humano normal. Tem gente que é feio pra caralho também, né? Então ele sofreu uma monstrificação que gerou essa habilidade nele, né? Não sei se é uma monstrificação, talvez uma mutação. Também se inscreva e ative o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui! Muito bom. Parabéns pelo vídeo NerdTube, cara. Sensacional, gostei demais, cara. Bom capítulo, cara, onde eu... Cara, assim, bom capítulo, mas eu quero ver até onde vai estar, mano, tá ligado? Assim, os capítulos de falação, assim, de One Punch Man são bons pra acrescentar mais a lore. Por exemplo, a gente tá conhecendo um pouco mais do Amai-Mask, né? Mas a gente quer ver porradaria, né, velho? Mas é um bom capítulo, não, de fato, assim, é um bom capítulo, né, mano? Pra gente ver todo esse desenvolvimento do personagem, né? Bacana demais. Galera, comenta o que vocês acharam.
Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente. Valeu? Tamo junto, um abração, até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração tão